Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Bernal. Se você ainda não me conhece, esse aqui é o Câmera na Mão, um espaço onde eu falo sobre audiovisual, a área em que eu trabalho, e empreendedorismo, esse universo incrível e no qual eu também estou inserida. Afinal, eu sou uma filmmaker e empreendedora. Bom, papo reto, vamos direto ao tema. O tema de hoje, gente, ele traz aí uma certa repulsão para algumas pessoas que utilizaram esse equipamento e não gostaram, medo para aquelas que estão na dúvida e até um certo alívio para algumas pessoas. Mas ó, para tudo, e eu quero deixar a seguinte pergunta no ar para que você já vá aí matutando aí, refletindo sobre o tema. Are you listening? Afinal, o teleprompter, aquele equipamento que tem uma colinha aí, que aparece um texto, né? Que você vai lendo quando você vai gravar um tipo de vídeo, por exemplo, olhando para a câmera. Será que ele de fato é para você? Será que realmente é necessário a gente ter esse equipamento, treinar esse equipamento para ter vídeos aí excelentes, com boa comunicação, ótimos resultados? Nesse vídeo eu vou falar aí alguns pontos de vista e você vai ter a sua própria resposta no final dele. Então eu resolvi trazer aí, para enriquecer esse vídeo também, comentários que eu acho que são muito relevantes para a discussão sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Tem a Wilzy, que falou que adorou meus vídeos e comentou que ela acompanha o canal de uma empreendedora e que ela reparou que a pessoa estava lendo enquanto falava e que a sensação era que ela parecia ali um robô. Tem também a Sol, que pediu algumas dicas para quem vai gravar o texto aí, longo, né? E ela disse que ela não consegue se adequar ao teleprompter. E aí a minha pergunta é, será que você precisa se adequar ao teleprompter? Bom, tem o Eric, que também disse que não é muito a praia dele, e ele traz aí a história de um professor que ele estava vendo, né, assistindo o vídeo aulas, e ele percebeu que o professor estava lendo. E aí isso desconcentrou ele de alguma forma e provavelmente trouxe um resultado negativo. E para você que não sabe o que é teleprompter e tá boiando aí na maionese, não quero que você se perca nesse vídeo, tá? Sem saber aí do que eu tô falando. Eu vou deixar uns links abaixo, você pode ver depois com calma o que é, os tipos e tal, porque o meu foco aqui não é falar do equipamento, em sim do uso e não uso dele. Um ponto interessante, e acho que é um dos principais objetivos do teleprompter, é evitar erros, mas não erros técnicos, são erros humanos. O teleprompter ele tenta evitar erros humanos e dar agilidade. Quando você faz o texto correto, certinho, bacana, você não erra gramaticalmente, você não erra a coerência, você não viaja na maionese, você mantém o foco no assunto, além da agilidade, porque você vai lá, grava e tá tudo certo, pronto, próximo passo. Aí você deve estar falando, uhul! É isso que eu quero na minha vida, né? Eu quero um teleprompter porque eu não tenho tempo, porque eu não quero errar e piriri parará. Se você for por esse caminho, que é o caminho mais fácil, você vai ser a forminha igual a todas as outras. Porque você não teve aquele tempo de se desafiar, se autoconhecer, experimentar, errar. Neste caso, vamos errar e ver o que a gente tem de dificuldade na hora de uma gravação. E não com o teleprompter. Sem ele, o que é? A gente tem uma dificuldade de linkar as ideias, de pôr para fora, tem uma dificuldade de memorização. Vamos descobrir quais são essas dificuldades. Então, gente, além de você aprender a gravar de uma forma muito mais você, muito mais humana, você ainda vai levar esse aprendizado para outras situações, como, por exemplo, uma palestra, né? Depois de tanto ali passar o seu conhecimento, praticá-lo, senti-lo, informá-lo, você vai chegar num auditório e se alguém te perguntar qualquer coisa relacionada ao seu conhecimento, você já vai ter treinado. Então, o não uso do teleprompter na gravação de seus vídeos é uma forma de treinamento. Sim, e não é só a forma de treinamento para plateias e workshops ou palestras que você for dar. É também na hora de você sentar com o teu cliente e falar do seu produto, de falar sobre o seu conhecimento. É na hora de você entrar numa discussão aí da galera da sua área e você conseguir passar esse conhecimento. Por quê? Porque você treinou, você conseguiu, você aprendeu a colocar ele para fora. Outro ponto que as pessoas vão atrás em saber como ser desta forma é sobre
como ser autêntico. Essa é uma das características que torna um material mais interessante que outro. Por quê? Autenticidade, na minha visão, não olhei aí dicionário, nada definição, eu vou falar a minha visão de autenticidade. É quando você consegue olhar para dentro, enxergar quais são as suas qualidades, como é o seu jeito de ser e pôr isso tudo para fora. Então, se você utiliza o teleprompter, ele não é um equipamento que vai te ajudar a encontrar a sua autenticidade, a te tornar mais autêntico, a te tornar mais você. Por quê? Porque ele vai dirigir o que você tem que falar e ponto final. Aí você me fala, mas no roteiro, quando a gente escreve, somos nós falando com a alma, com o coração, com a coisa toda. Sim, concordo plenamente. Mas uma coisa é você colocar e ser você num texto, outra coisa é você conseguir reproduzir aquela mesma alma, aquela mesma pessoa ali em frente à câmera com o texto passando. Consegue-se? Até consegue-se, mas o resultado nunca fica melhor do que se isso fosse natural, como é, por exemplo, agora. Eu tô falando aqui com vocês, eu não tô lendo nada, eu não memorizei nada, até porque eu tenho uma memória meio ruim, mas assim, eu tô falando o que eu conheço e o que eu tenho como opinião. Eu não preciso ler a minha opinião, eu já sei a minha opinião. Eu não preciso ler o que eu conheço, eu sei o que eu conheço, entende? Então essa é a grande diferença no resultado final. Outra coisa que eu reparei aí no uso do teleprompter, que é o seu jeito de ser, de agir, mediante a câmera. Ou seja, estamos aqui falando de naturalidade. O que é naturalidade? É quando você faz algo sem a intervenção de alguma outra coisa. Ou seja, sai naturalmente, certo? E para mim, o teleprompter é o objeto que irá interferir na sua naturalidade, uma vez que ele está ali para te direcionar. Novamente, falando do direcionamento que acaba cortando essa naturalidade ou interferindo de alguma forma. Mesmo que seja pouca ou muita, interfere. Aí você fala, mas e se eu treinar bastante, piriri, 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 parará? Pra que você vai ficar treinando até alcançar a naturalidade, se você pode treinar a espontaneidade? E um detalhe, quando a gente fala dessa coisa do jeito de ser e agir, aí você tem coisas bem visíveis, como piscar ou não piscar. Quem tá lendo o teleprompter geralmente tá assim, né? Eu não sei se estou conseguindo fazer, mas é uma coisa assim que a pessoa tá tão tensa que ela tem que ler o negócio certinho ou que ela tem que ler a informação que ela acaba ficando robotizada, sem expressão. Isso é muito esquisito. Ou mesmo quando a pessoa já tá querendo aí fazer aquela interpretação e tal, é o contrário, aí ela pisca demais, porque é difícil você ler alguma coisa e o seu corpo reagir junto com aquilo, emocionalmente falando. Porque o nosso jeito de ser ele é tão integral e complexo que conforme eu falo, eu me mexo, sem saber. Por quê? É uma conexão e ela é natural quando isso não tem interferência de nada. Imagina eu tendo que ler o texto e aí falo, bom, agora que eu vou falar assim, eu faço assim, e agora que eu vou falar assim, eu faço assim, e agora que eu vou falar assim, eu faço assim. É uma confusão, gente, não dá muito certo. Uma das coisas mais incríveis que eu acho quando você não utiliza o teleprompter é a aproximação, ou a melhoria, ou a potencialização de 3 habilidades ou 3 jeitos de ser, que é o improviso, a criatividade e a espontaneidade. Tem muita gente que acha que isso não é pra mim, eu não consigo fazer, piriri parará. Mas quando você se depara numa situação dessa, de passar o seu conhecimento através do vídeo, e você grava livremente, sem equipamento nenhum de teleprompter, né, sem nenhuma colinha, você abre espaço para que a criatividade e o improviso, a espontaneidade venham junto. Quando você utiliza o teleprompter, você fecha a porta na cara da criatividade do improviso, porque você já resolveu, não quer saber de enfiar mais nada ali naquele texto. Uma das formas de engajamento é permitir que, na hora que eu tô falando aqui com vocês, venha uma ideia
e eu trago essa ideia para dentro desse vídeo. É muito interessante quando você permite que a criatividade e o improviso estejam e sejam parte da sua gravação. Aí agora você pode falar para mim, mas tem uma questão de tempo, de agilidade. O teleprompter nos ajuda na agilidade, na produtividade. Mas vamos pensar o seguinte, o que causa impacto? Aquilo que é bacana, bem feito, humano, real, emociona, é isso que causa impacto. Então, gente, vamos trabalhar na seguinte mentalidade. Tempo você organiza e quando você for fazer uma atividade que demanda mais tempo, ultrapasse e faça esse desafio. Porque você vai ver, o resultado vai ser muito, muito, muito melhor. E às vezes você publica um vídeo por mês, ele tem muito mais feedback, muito mais positivo, etc, do que se você publicar um por semana. Então, tira essa ideia de tempo e produtividade. Vamos pensar primeiro, ainda mais para quem está começando, em qualidade. Qualidade é a palavra de ontem, de hoje e vai ser de amanhã. Bom, a gente tem também a questão da pós-produção. Logicamente que aquela produção feita com teleprompter quadrada, certinha, piriri, parará, ela vai ser muito mais simples do que uma cheia de opções, cheia de detalhes interessantes. Quer dizer, cada trecho, cada momento é de um jeito e realmente é muito gratificante quando você vê que você falou a mesma coisa de vários jeitos e todos eles ficaram aí divertidos e interessantes. E aí você só vai ter o trabalhinho de escolher qual pedacinho você quer colocar. Bom, depois de eu ter falado aí várias coisas aí não muito bacanas sobre o teleprompter, coitado, eu quero trazer também um outro lado que eu acho que talvez possa ser interessante o uso dele. O vídeo de vendas, ele tem toda uma estratégia, né? Um texto, um tipo de texto que deve conter palavras específicas e essas palavras vão ajudar a pessoa que está comunicando a vender melhor ou com mais certeiro, né, aquele produto ou serviço. É um texto que ele não pode ter esquecimento de nenhuma palavra, de nenhum termo, ou então se ele for dito errado, ele pode fazer o efeito contrário da coisa. Para esse tipo de vídeo, eu acho que o teleprompter ele serve bem, desde que você consiga atingir uma naturalidade nele. Porque se você tem aquele todo poder, né, aquele texto incrível tal, e você passa que essa coisa do teleprompter que você está lendo, muitas pessoas vão questionar se você sabe mesmo do que você está falando, se você acredita mesmo no que você está falando, ou se aquilo lá nada mais nada menos que um texto marqueteiro para te convencer a fazer alguma coisa, tomar alguma ação. E aí você fala, e se você fosse fazer um vídeo de vendas? Não sei, talvez, sinceramente, eu iria criar um novo jeito de fazer o vídeo de vendas. Porque se não tem aquilo que se adapta a mim, então eu crio. Vamos parar de seguir fórmulas sem pensar quem é você, se aquilo é melhor para você, para o seu jeito e tudo mais. Os políticos usam muito, presidentes, né? Ou pessoas muito importantes que têm que dar um discurso tal para uma plateia gigante e eles precisam ou informar ou falar de acordo com aquela linguagem e texto, né? A gente vê que tem essa preocupação porque se você falar alguma coisa errada, diferente, você pode acabar falando uma grande bobagem e isso pode reverter completamente a sua popularidade, ou seja lá o que for, né, que você e estiver discursando aí para uma grande plateia. Mas são usos que talvez seja aí razoavelmente ok utilizar para não correr riscos. E talvez um terceiro, mas aí eu também questiono um pouco, mas vamos lá, colocar aí como um terceiro ponto positivo, seria o uso de teleprompter na hora de fazer de gravar os seus cursos, né, cursos online. Mas eu particularmente acho o seguinte, se eu aqui nos vídeos, né, mantenho essa minha naturalidade, essa minha espontaneidade, piriri parará, e no curso
eu ajo diferente, vai ficar meio esquisito mesmo. As pessoas parecem... Eu acho que as pessoas iriam, não sei, causar um distanciamento, uma coisa, pô, mas ela é de um jeito, aqui tá de outro, né? Então, assim, uma vez natural, sempre natural. Agora, visualize o teleprompter na sua vida depois de eu ter falado tudo isso. Ele é uma cola que, para você desaprender, depois de tanto usar e aprender a usar e treinar o teleprompter, vai ser difícil desapegar. E ó, só um recadinho pra galera que usa teleprompter e que ama de paixão esse bichinho de equipamento. Gente, eu não tô aqui pra criticar ou falar mal, né? Assim, quer dizer, eu falei um pouco mal, mas não tô aqui pra julgar quem usa e quem não usa. Eu só tô aqui pra abrir um pouco os olhos e falar que tem outro mundo, tem outras possibilidades pra você gravar vídeos muito bons e, ao meu ponto de vista, muito melhores do que com o uso do teleprompter, tá bom?